Questão 10. Ainda com relação à situação do exercício anterior, então a imagem, o caso é o mesmo aqui, sobre o sentido da corrente elétrica que pode ser gerada na espira. Analise as proposições a seguir. Então aqui é importante lembrar só que eu estou variando o fluxo magnético na espira, tanto quando eu aproximo quanto quando eu afasto. Então eu vou gerar corrente elétrica nas duas situações. Só que, sempre que eu aproximo o ímã de uma espira condutora, a partir do momento que eu aproximo ele, eu gero corrente elétrica e qualquer corrente elétrica também gera campo magnético. Ou seja, essa espira também vai funcionar como um ímã, tá? E esse ímã que a espira gera, mais o ímã que está se aproximando ou se afastando dela, eles sempre vão resistir ao movimento. Então, se eu estou aproximando o ímã da espira, eu vou ter uma dificuldade em aproximar esse ímã. Se eu estou afastando esse ímã da espira, eu vou ter uma dificuldade em afastar esse ímã da espira. Então, eu vou sempre ter uma resistência. Se eu estou aproximando e vai ter uma resistência em aproximar, então eles vão se repelir, certo? Então, quando eu aproximo o ímã da espira, eu vou gerar uma corrente elétrica. Então, essa aqui é a corrente elétrica I na espira, que vai fazer com que a ponta voltada para o ímã vai repelir ele, portanto, se repele são polos iguais. Então, eu vou ter um polo sul deste lado aqui e um polo norte do outro lado, certo? Se eu estou afastando a espira, eu tenho o contrário. Então, se eu estou afastando a espira, eu também vou ter uma dificuldade neste movimento. Portanto, se eu estou afastando e tem dificuldade, significa que eles estão se atraindo. Então, o polo que está aqui é o polo norte, do outro lado é o polo sul. Tá? Esses pontos são importantes aqui. Afirmativa 1. Se o ímã é aproximado da espira, a espira passa a atuar como um eletroímã. Então, até essa parte está tudo correto. Então, sempre que eu tenho corrente elétrica, eu tenho um novo ímã. Tá? Então, se eu induzir corrente elétrica, eu gerei um novo ímã. Com o polo norte voltado para o ímã e, portanto, eles se atraem. Essa parte está errada. Lembra que eu falei, sempre que eu estou aproximando ou afastando o ímã, eu vou ter resistência. Então, se eu estou aproximando ele, ele tem resistência em ser aproximado, então ele vai se repelir. Então, a ponta que está voltada para o ímã é o mesmo polo que está se aproximando, que no caso é o polo sul. Então, eles vão se repelir. A 1 está errada. 2. A corrente elétrica induzida na espira tem sentido horário quando o ímã se aproxima da espira. E sim, essa aqui é verdadeira, porque para gerar um polo sul aqui na frente, eu tenho que ter uma corrente no sentido horário, tá? Nesse sentido aqui. Então essa questão está correta. 3. Se o ímã é afastado da espira, a corrente elétrica induzida na espira tem um sentido anti-horário, gerando um polo norte na face da espira voltada para o ímã. E essa aqui também está correta. Por quê? Se eu estou aproximando o ímã, eu gero uma corrente no sentido horário, que vai gerar um polo sul próximo do ímã. Se eu estou afastando, eu tenho que inverter esses polos, eu também tenho que inverter o sentido da corrente. Então, quando eu estou afastando esse ímã, a corrente vai ser no sentido contrário, sentido anti-horário, que vai gerar um polo norte próximo da espira, que vai atrair a espira do ímã, vai atrair o ímã pela espira. Como eu estou afastando, vai ter uma dificuldade, então eu vou ter uma resistência em fazer esse movimento. Tá? Então, a questão 2 e a questão 3 estão corretas, portanto, é a letra C.